Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Boa noite, meu comandante. metalúrgicas, tá? É um prazer estarmos mais numa nova etapa do nosso programa de formação da Federação Interestadual FIT Metal. Lembrando a todos, hoje é a terceira aula, né? A gente sabe, viu, Renata? Chega mais gente, tá? O pessoal está vindo do trabalho. E o prazer de ver aqui algumas presenças, Valéria Morato, metalúrgica, a professora metalúrgica, como queira, seja bem-vinda aqui na nossa sala de aula. Então, agradeço a presença e a participação de cada um de vocês. Hoje o tema é a importância da comunicação digital para os sindicatos. Então, acho que é um tema que oriça assim, a necessidade da nossa leitura sobre o papel da comunicação digital nos tempos atuais. Acho importante nós termos sobre isso. O Wallace, antes de nós abrirmos aqui a nossa aula, estava comentando, hoje não é o beabá das ferramentas, mas hoje é uma análise mais política do papel da comunicação e dos efeitos que ela tem causado junto aos trabalhadores e trabalhadoras dentro dessa nova sociedade digital que nós estamos vivendo. E vamos ter a honra e o prazer de estarmos com a nossa camarada jornalista, Renata Miele. Ela daqui a pouquinho vai terminar aí um trabalho de pós-graduação, né, Renata? Então, a gente vai facilitar o máximo que puder hoje aqui, tá? Fique à vontade. Renata é membro da coordenação do Centro de Estudo da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Né? Vocês aqui, metalúrgicos, sindicalistas, conhecem muito aí, né, de muitas informações, muitos links, né, e muitas exposições também dos camaradas que compõem essa coordenação. E Renata é parte integrante desse centro, e isso é importante para todos nós. Mas eu queria aqui, antes de a gente passar algumas orientações, pedir ao camarada Marcelo Toledo para fazer a saudação de boas-vindas pela Federação, Marcelo, para a gente começar a nossa aula do dia de hoje. E Toledo? Beleza, boa noite, companheiros e companheiras, boa noite, Renatinha. É um prazer tê-la aí na nosso ciclo de debate, de formação política e teórica. Isso é um projeto pioneiro nosso, né? E deixar minhas desculpas, hoje eu estou aqui com meus pais, é meu plantão aqui, eu não vou conseguir acompanhar, mas dar boas-vindas a todos e todas para a nossa terceira aula e sempre levantar a nossa máxima: quem é de luta, estuda. E esse é o nosso caminho, né? A Renata também é membro do Comitê Central do PCdoB, ela tem uma história de luta junto ao PCdoB de vários anos, é uma grande companheira, camarada, que tem se dedicado muito nesse trabalho de jornalismo, desse trabalho de propaganda junto à classe trabalhadora, na luta pelos direitos aí do nosso povo. Fique à vontade. Aí a minha sugestão, Aurindo e companheiros e companheiras, é que, em função aí da necessidade da Renata, talvez já fique agendado um novo retorno, uma nova atividade no outro dia para a gente aprofundar o debate com a Renata sobre esse tema, que é um tema muito importante para nós. Forte abraço e vamos à aula. Um abraço a todos. Ok, Marcelo, eu agradeço. Tá? Renata, vamos fazer o seguinte, nós já participamos, já tivemos em outras oportunidades desse debate. Aqui você vai ter em torno de 40 a 45 minutos, mas aí você administra, se entender que é um pouco menos, fica à vontade, de acordo com o conteúdo que você organizou. Em seguida, nós vamos abrir para todos ou todas possam fazer intervenção. A ideia seria intervenção a cada de 5 em 5 pessoas, mas eu acho que para a gente garantir o tempo melhor, se não estende muito, tá? Eu vou administrar de acordo com a quantidade de inscrições que nós tivermos, né? Eu vou pedir que sejam perguntas em patamar de 3 minutos, mais ou menos, que os companheiros e companheiras possam aí fazer suas observações. E, dependendo, a gente faz bloco de 6, de 7 ou de 8,
para ver se garante e otimiza melhor o tempo, sem prejuízo do conteúdo e da exposição. Tá bom? Então, Renata, está com você. Aqui são metalúrgicos e metalúrgicas do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Fica à vontade, você conhece esse país e sabe como ele é bonito, tá? E é com você. Oi, gente, estão me ouvindo? Ok, Renata. A conexão. Fique à vontade. Acho que deu algum problema na minha conexão. Agora vocês estão ouvindo? Tranquilo, Renata. Tá bem. Renata não nos ouve, né? Não, eu não sei se a minha conexão apareceu uma mensagem que a minha conexão está instável. Estava boa até esse momento. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora está Ou tá travando? Não. Tá bem, né? Então tá ótimo, gente. Aqui, se der algum problema, vocês me escrevem no chat aí. Tava super bem, eu estava ouvindo vocês bem, vendo vocês bem, e apareceu uma mensagem aqui de instabilidade. Acontece às vezes porque eu moro na roça, então vocês sabem como é que é também, né? Travou. Renata está travando. Acho que não tá rolando, não. Deixa eu ver aqui. Tá travando um pouquinho, Renatinha. Tá, né? Espera só um pouquinho que eu vou tentar mudar a conexão, gente. Só um pouquinho. Tranquilo. Enquanto isso, deixa eu só um aviso aos companheiros que estão aí. Da mesma forma de antes, as inscrições vão ser pelo chat, ou então ele raise hand, né? A mãozinha aí na plataforma Zoom. Andressa, o André e o Wallace vão me ajudar aí a monitorar as inscrições aí, para que a gente possa... Vocês estão me ouvindo bem agora? Estamos, Renato, tranquilo. Tá bem, então. Então, gente, começando aqui de novo, queria agradecer o convite da Fit Metal para trocar uma ideia com vocês sobre a importância e o papel da comunicação, mas particularmente da comunicação na internet, nas redes sociais, para o movimento sindical, para a luta política, né? Eu, na verdade, tem sido uma oportunidade interessante, né? Porque, apesar de tanto sofrimento e tantos problemas que a gente tem vivido, né? Em função dessa crise humanitária que a gente vive no nosso país, né? Porque não é mais uma crise sanitária, né? Nós temos um genocida na presidência que transformou uma pandemia e uma crise sanitária que poderia estar sendo enfrentada com ações políticas e de saúde numa crise humanitária, né? O André, você me avisa aqui no WhatsApp caso esteja ruim a minha fala, tá? Ok. Então, mas apesar de tudo isso, nós temos conseguido, de alguma maneira, usar também, né, as novas tecnologias de informação e comunicação para poder manter viva a ação política das organizações do movimento social, do movimento sindical brasileiro, e muitos sindicatos, muitas entidades estão realizando de forma bastante periódica espaços como esse de formação, para que a gente possa ir aprimorando e discutindo temas que são aí muito caros à nossa luta política, né? Então, de alguma maneira, nós estamos também conseguindo contornar essa situação difícil e temos tido a oportunidade de nos encontrarmos aí com bastante frequência. E eu fui chamada muitas vezes, na verdade, já para falar sobre esse tema. Eu creio que já falei sobre esse tema para alguns de vocês aqui, com certeza a Valéria já me ouviu, acho que o Aurino também. E eu queria, já que está online, né? Assim que eu conseguir ter um fôlego nessa minha vida difícil que está, porque vejam, eu resolvi entrar na pós-graduação e aí começou uma pandemia.
E aí a luta política só aumentou, o trabalho da gente só aumentou, e além de tudo, eu ainda estou fazendo à distância uma pós-graduação que está me tirando assim o fôlego. Mas eu preciso, já tinha dito isso em alguma formação sobre esse tema, que eu preciso sistematizar em texto essas minhas participações em debates com vocês sobre o papel e sobre os desafios, né, do uso da internet e da comunicação digital para o movimento sindical e social brasileiro. Então, vocês me cobrem daqui a algum tempo que eu vou tentar elaborar um texto e fazer alguma coisa para que também a gente tenha isso guardado, né? Eu queria começar, companheiros e companheiras, que eu acho que para a gente poder falar da comunicação e do papel e dos desafios da internet, acho que andar um passinho atrás, porque a gente que tem uma formação política marxista, né, baseada no materialismo histórico, a gente sempre gosta de contexto histórico, político, econômico, social, né? Se a gente não analisa as coisas dentro dos contextos, a gente pode cometer erros de análise que nos levam a erros de ação, né? Então, a gente precisa dar um passo atrás, primeiro para compreender que comunicação é disputa de hegemonia e é poder político, né? Quem domina os meios de comunicação sociais em determinados contextos históricos, né, é a classe dominante daquele, né, momento, e no nosso caso, como a gente vive uma sociedade capitalista, quem domina os meios de comunicação são grupos econômicos que estão a serviço do grande capital. Então, comunicação é produção de hegemonia político-ideológica na sociedade. Claro que, como existe um campo hegemônico, as estruturas, né, de comunicação hegemônicas, também existe, e sempre existiu, muito antes da internet, um campo contra-hegemônico, né? Então, os movimentos sociais, a luta dos trabalhadores, os movimentos dos trabalhadores, historicamente, já compreendiam a centralidade da comunicação para fazer a disputa ideológica na sociedade. Mesmo que esse campo contra-hegemônico, historicamente, no contexto das sociedades capitalistas, esteja numa desvantagem para desenvolver uma luta política perante os conglomerados midiáticos, ainda mais a partir do momento que eles foram se transformando também em grandes empresas capitalistas, a produção contra-hegemônica de comunicação do campo dos trabalhadores, do campo progressistas, sempre foi uma estratégia fundamental para que a gente pudesse fazer a disputa ideológica na sociedade. Então, nós tivemos aí, historicamente, desde o início do século passado, os jornais operários, os jornais dos partidos políticos e revistas. Na época da ditadura no Brasil, tivemos vários veículos, jornais e pequenas revistas da mídia alternativa, e sempre buscamos, de alguma maneira, criar formas e mecanismos de furar, né, o bloqueio midiático, de fazer essa luta política. Por isso que a luta pela democratização dos meios de comunicação, principalmente no período pós-ditadura, já no contexto, então já dei um salto histórico, né? Já estamos aqui no contexto de redemocratização do país, por isso que a luta pela democratização dos meios de comunicação, ela é uma luta estratégica para a construção da própria democracia e para a transformação da sociedade, né? Sem espaços que tenham um mínimo, né? Sem uma ilusão de classe, de que a gente vai dominar, né, esses meios de comunicação, mas é possível, assim como na nossa luta sindical, na nossa luta política, a gente enfrenta o patronato, a gente impõe mecanismos de luta para ter melhores condições de trabalho, para conquistar direitos, né, para ter uma convenção coletiva de trabalho que traga direitos para os trabalhadores, assim também se dá a luta pela democratização dos meios de comunicação, que nada mais é do que uma luta para
furar esse bloqueio midiático, uma luta para que a gente tenha um mínimo de pluralidade e diversidade de vozes no espaço da mídia, para que a gente possa colocar um contraponto, para que a gente possa colocar o nosso ponto de vista. Então, à medida que a sociedade vai se complexificando, que os aparatos de mídia também vão se transformando, que as tecnologias vão ampliando, também vão surgindo novas janelas de oportunidade para que a luta dos trabalhadores possa fazer em melhores condições a disputa ideológica na sociedade. E o surgimento da internet, sem dúvida nenhuma, foi uma dessas janelas de oportunidade, né? Eu costumo, assim, de uma forma bem, sem muito rigor teórico, né? Mas para procurar ser didática, para a gente compreender que a internet ela está em evolução, né? Está em desenvolvimento de forma muito acelerada, e como aqui eu não estou falando com pessoas muito jovens, né? Estou falando com as pessoas que estão mais ou menos da mesma faixa etária que eu, vocês vão se lembrar muito do que eu vou dizer aqui. Então, a primeira fase da internet comercial no Brasil, ela começa na década de 90, em meados da década de 90. Na primeira fase da internet, a internet era apenas uma segunda janela de exibição já dos grandes conglomerados de mídia. Quem que tinha página na internet naquela primeira fase? Era a Folha de São Paulo, era depois os grandes jornais, né? Era muito caro, mas também os setores dos trabalhadores procuraram começar a explorar esse espaço. Tanto que nós temos aqui uma das páginas pioneiras do campo da esquerda na internet, que é o Portal Vermelho, né? O Bernardo Joffre, muito inicialmente, quando viu aquele negócio da internet, falou: isso aqui, gente, nós temos que ocupar isso aqui é uma oportunidade. E surge, então, lá o Portal Vermelho, nessa primeira fase ainda. E se vocês se lembram, como é que era naquela época? Era a edição do dia do jornal. Praticamente você tinha a capa da Folha, na Folha, e as notícias que estavam lá, não era online, gente. Vocês se lembram disso? É que a gente está tão acostumado, né, em como é hoje. O Vermelho, ele tinha uma atualização diária, ou duas. Quando a gente ficou muito musculoso, nessa primeira fase, a gente tinha 3 atualizações diárias, uma de manhã, uma de tarde, uma no começo da noite. Então, ainda era assim, era um momento onde a internet não tinha tido um impacto nem negativo e nem positivo para ampliar a diversidade e a pluralidade de vozes. Logo, a internet dá um salto de desenvolvimento e começam a surgir, e entra o que o pessoal conhece como internet 2.0, né? Então, mudou a linguagem da internet, houve ficou mais fácil e mais barato você construir e participar desses espaços. Então, começam a surgir as primeiras redes sociais, surge a interatividade, surgem as ferramentas de blogs, e a gente entra, então, numa segunda fase da internet, que é uma fase onde as entidades do movimento sindical, as entidades do movimento social já tinham as suas páginas, seus sítios web, e começam a surgir também essas redes sociais, e nesse momento a internet está numa segunda fase, digamos assim, na qual houve um impacto muito positivo para a pluralidade e diversidade de vozes, né? Digamos que setores historicamente silenciados pelos meios de comunicação de massa tiveram um espaço de expressão na internet, mesmo já com o surgimento de plataformas de redes sociais como o Facebook, como o Orkut, que depois desapareceu, o Twitter, né? Nessa segunda fase da internet, essas plataformas e a própria internet permitiu que a gente elevasse o nível da disputa política e ideológica e pudéssemos fazer essa disputa numa condição muito mais favorável do que anteriormente. Um caso exemplar disso é a bolinha do papel lá no Serra. Vocês devem estar cansados de ouvir eu dar esse exemplo, mas é porque ele entra para a história, esse exemplo. Não fosse a internet, não fosse a cobertura da mídia alternativa, não fosse, naquele momento, as redes sociais, aquele episódio teria entrado para a história como um ativista de esquerda
ligado ao PT, que teria jogado uma pedra na cabeça do Serra. Foi assim que esse episódio foi noticiado pelos veículos de mídia num primeiro momento. Depois, a cobertura, a ação da esquerda conseguiu desmontar e confrontar e fazer com que a mídia hegemônica mudasse a sua cobertura. Então, essa é uma segunda fase onde o impacto dessas redes e da internet para a liberdade de expressão foi muito positivo, né? É o momento onde a gente tem lá o Occupy Wall Street, onde a gente tem a Primavera Árabe, onde a gente tem uma série de movimentos no mundo que se organizam, se articulam e que usam tanto os sítios das redes sociais, os sítios da internet, quanto as redes sociais para fazer comunicação, organização, mobilização. Só que mais ou menos em 2012 e 2013, porque eu acho que ali é um divisor de águas, houve uma outra mudança no modo de funcionamento dessas plataformas, né, que passaram, com o tempo, a serem espaços praticamente monopolistas dentro da internet, né? À medida em que as pessoas começaram a ter contas nessas plataformas, o Facebook muito rapidamente, mas aí o Google já também tinha um papel muito importante, o YouTube, o Twitter, nessa época não existia ainda Instagram, essas plataformas passaram a concentrar a maior parte da navegação dentro da internet, né? E isso tem relação com o modelo de negócios dessas plataformas e das empresas de telecomunicação no Brasil. Porque lá atrás, por volta de 2010, 2009, 2008, já na Confecom, 2009, qual era uma das bandeiras principais do movimento de luta pela democratização da comunicação? Era a bandeira do acesso à internet banda larga como direito fundamental. Então, nós queríamos, a nossa luta era para mudar a Lei Geral de Telecomunicações, que dizia que o Estado deveria garantir a universalidade da prestação dos serviços de interesse coletivo, e na época da LGT, o único serviço de interesse coletivo era o telefone fixo, o STFC, para que passasse a ser a internet. A internet tinha que ter um mecanismo de obrigação, o Estado deveria ter um mecanismo de obrigar as empresas a ofertar de forma universal esse serviço. E não foi o que aconteceu. E a internet se popularizou pelo celular, né? E o celular, companheiros, como é que foi a popularização da internet pelo celular? Eles viram um interessante modelo de negócios. Você contratava a pacote, e é assim até hoje, né? E você ganha de graça, entre aspas, né? Porque é muito entre aspas, porque nada é de graça, não existe almoço grátis, né, gente? O acesso ao Facebook, o acesso ao Instagram, o acesso a todas as plataformas. Então, ele dizia, quando você navega dentro do Facebook, não desconta do seu pacote de dados. Mas se você está lá no Facebook e quer acessar uma notícia do sindicato, aí aparece aquela mensagem, né? Você tem certeza, a partir de agora vai contar do seu pacote de dados. E a gente tem uma das internets mais caras do mundo. Então, este modelo de negócios das empresas de telecomunicações em aliança com as plataformas. E o fato das plataformas terem se tornado um grande monopólio dentro da internet, sugando a internet para dentro das plataformas, fez com que as plataformas mudassem mais uma vez a sua forma de funcionamento. E passa a operar no interior dessas plataformas algoritmos de aprendizagem de máquina. Já antes, a gente não via tudo que a gente publicava no nosso feed, era uma coisa um pouco que 25%, 30%. Com os algoritmos, os mecanismos de visualização e distribuição dos conteúdos nessas plataformas passaram a ser moderados a partir dos nossos hábitos e dos nossos usos da internet. Então, a gente, não compreendendo que isso estava acontecendo, sem conhecimento de que isso estava acontecendo, nós continuamos usando essas plataformas como se nada tivesse acontecido. Só que esta forma de distribuir informação no interior das plataformas gerou que muita gente fala que são a tal das bolhas. Todo mundo já ouviu falar, a frase que a gente mais ouve na luta política é como a gente tem que fazer para furar a bolha,
Tenho certeza que alguém vai perguntar isso aqui, porque em todo o debate. Ou seja, todo mundo tem ideia já de que essas plataformas, elas formam bolhas. Mas o que são essas bolhas? Essas bolhas são os mecanismos através dos quais as plataformas direcionam o conteúdo a partir das suas afinidades, a partir dos seus interesses e a partir de uma segmentação baseada em características de comportamento. Foi assim que eles fizeram para interferir tanto no Brexit quanto na eleição dos Estados Unidos com a Cambridge Analytica, como tem feito para interferir em eleições no mundo inteiro. Ou seja, não só os nossos hábitos de navegação, com quem a gente já conversa. Então, vocês podem reparar que com quem a gente conversa, a gente costuma ver mais os feeds, né, as publicações. Ou quem a gente compartilha mais, com quem a gente interage. Então, esses são alguns critérios, mas também os critérios de direcionamento são baseados num perfil de comportamento que essas empresas produzem a partir da coleta dos nossos dados. A partir da curtida que eu dou no Facebook, da raivinha, do chorinho, dos emojis que eu uso no Twitter, ou seja, uma série das coisas que eu pesquiso no Google, tudo isso vai construindo um banco de dados que é usado contra nós. Essa que é a grande verdade, não é a nosso favor, né? Eles dizem que tudo isso é para melhorar a nossa experiência de navegação. Esse é o discurso e a narrativa dessas grandes monopólios do Vale do Silício, mas, na verdade, é usar isso para modular o nosso comportamento e manipular o nosso comportamento. Bom, Renata, mas você está falando tudo isso, o que isso tem a ver com o movimento sindical? Bom, tem a ver, companheiros, porque nós precisamos usar essas plataformas, né? Nós não somos igual aquele tatu que enfia a cabeça dentro do buraco e espera, sei lá, a tempestade passar, né? Nós precisamos, como atores políticos, seres políticos que somos, nós aprendemos que é preciso ocupar todos os espaços, né? Uma das primeiras frases que a gente usa, que a gente ouve na luta política é: não existe vazio na política, né? Então, não existe vazio na comunicação também. Nós precisamos ocupar todos os espaços, porque em todas as frentes de luta é preciso travar a luta política, ideológica e a busca de fazer o debate contra-hegemônico. No entanto, companheiros, nós precisamos fazer isso conhecendo como funcionam essas plataformas, conhecendo como funcionam os outros meios e de forma consciente e crítica. Porque se a gente usa como se aquele espaço fosse apenas mais um instrumento, mais uma plataforma que é neutra, que não interfere no conteúdo da minha comunicação, que não interfere na forma como as pessoas recebem o meu conteúdo, se a gente usa isso de uma maneira acrítica, primeiro, nós não vamos estar usando adequadamente e não atingiremos nossos objetivos. Segundo, estaremos numa situação de bastante dificuldade econômica do movimento sindical, né? Jogando dinheiro fora, para ser bem honesto. Porque investir em rede social hoje é também investir recurso econômico para você ter uma pessoa para adequadamente produzir os conteúdos para essa rede, etc., além dos recursos que a gente acaba gastando com patrocínio, impulsionamento e tal. Então, companheiros, a gente precisa fazer esse preâmbulo e entender que hoje nós não lutamos apenas contra os monopólios privados da comunicação nacionais, né? Então, a gente sempre falou, o Brasil vive um cenário de monopólio onde 6 ou 10 famílias dominam todo o meio de comunicação no Brasil. Esse cenário já não é mais verdade. Nós vivemos este cenário somado a um novo cenário, que é o cenário de um monopólio privado internacional, né? Que domina a circulação de todo o conteúdo que circula na sociedade hoje. E hoje, companheiros, basta a gente ver as pesquisas, principalmente nas camadas mais jovens, e um dos desafios do movimento sindical também é atingir os jovens, porque a gente precisa renovar e a gente precisa dar continuidade à luta política, e isso se faz aproximando as novas gerações da nossa luta e do sindicato.
principalmente as gerações mais jovens, mas nós também, né? A gente já raramente se informa assistindo televisão, né? Pelos jornais televisivos, raramente a gente assina ou recebe jornal impresso em casa, algumas pessoas ainda fazem isso, né? Mas muitas vezes também não lê o jornal todo, olha a manchete, lê uma ou outra matéria. A gente se informa ou acha que se informa, né? Principalmente pela internet e majoritariamente pelo que a gente recebe nos nossos feeds de notícias, seja no Instagram, seja no YouTube, quem acessa o YouTube, seja no Facebook, seja no Twitter, ou que a gente recebe por WhatsApp, Telegram e outras plataformas. Então, companheiros, se esse hoje é o principal espaço de distribuição dos conteúdos de informação, jornalísticos, da propaganda, a gente precisa dominar como esses espaços funcionam. E aí tem duas lutas que a gente precisa travar, né? Duas frentes que a gente precisa enfrentar nessa discussão. A primeira frente, companheiros, é isso, é compreender que essas plataformas são monopólios privados internacionais, que sim, possuem interesses políticos e econômicos, né, que estão claríssimos, né? Então, basta você... Tem alguns exemplos que são gritantes, né? Por exemplo, páginas pró-Palestina são retiradas do Facebook à torta e à direito. Por que será? Né? Mas as páginas contra a Palestina estão lá, muitas vezes. Então, esse exemplo é um exemplo que é gritante, porque a gente vê, né? Então, essas plataformas, elas têm interesses econômicos e políticos que não são os nossos. Então, só que lutar contra eles do ponto de vista político é muito mais complexo e difícil do que lutar contra a Rede Globo, contra o SBT ou contra os monopólios que nós temos nacionais no Brasil. Primeiro porque existe um problema aí de legislação, né, de jurisdição, que a gente diz. Essas empresas não têm sede matriz no Brasil, então o que a gente pode fazer do ponto de vista legal para enfrentar essas empresas, né? A gente tem buscado construir uma série de legislações para impor regras de funcionamento a essas empresas, mas é difícil e a gente precisa de muita luta política. E nesse momento, há um debate profundo que a gente precisa fazer, porque todo esse cenário que eu falei das bolhas e da forma como eles distribuem as informações, elas propiciam o quê? Elas propiciam a circulação de desinformação, né? Fake news, discurso do ódio, conteúdos dos mais variados lixos tóxicos que a gente fala, né? Então, num cenário de hiperabundância de conteúdos, que a gente tem aí zilhões de conteúdos, zilhões mesmo, assim, de conteúdo circulando todo dia, a cada momento, sem contexto. Quem faz a mediação disso é um sistema matemático. O algoritmo que faz a mediação disso, ele não tem contexto, ele não tem ética, ele não consegue definir intencionalidades. Ele vê lá a mensagem. Então, se a mensagem tem a palavra Covid-19, o algoritmo consegue captar. E aí quem nunca aqui recebeu a mensagem, você está publicando alguma coisa sobre Covid-19, talvez um alerta. Então, agora, fora isso, companheiros, como é que eles fazem a moderação dos conteúdos? E aí vem um clamor da sociedade para dizer, olha, precisa reduzir a quantidade de desinformação que está matando as pessoas, ou precisa suspender mesmo, igual aconteceu hoje, gente. Eu nem estou conseguindo acompanhar direito, o bicho está pegando, porque o Facebook suspendeu o perfil do Eduardo Bolsonaro hoje, né? Mas eu não consegui olhar, estou quase morrendo, assim. Meus grupos estão, assim, só pipocando. E a gente vai e comemora. Tudo bem. Só que qual o critério? Porque o mesmo critério, a gente não sabe. O que levou o Facebook a suspender a conta do Eduardo Bolsonaro? E se ele suspende a conta do Lula, a gente vai comemorar também? Quem são eles? Foi lá e suspendeu a conta do Trump, os tweets do Trump, e o Trump nos 45 minutos do segundo tempo da eleição presidencial, porque antes, quando eles não tinham certeza que o Trump ia ganhar, eles não tiveram coragem de fazer isso. Qual o critério?
Nós estamos transferindo, olha só que perigo, nós estamos transferindo para uma empresa privada que não tem nenhuma transparência sobre as formas do seu funcionamento, o poder de decidir quem tem ou não tem conta, que conteúdo circula ou não circula, por mais que muitas vezes, quando eles retiram o conteúdo, a gente acha que eles fizeram certo. Mas, de toda forma, como é que é o ditado? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quer dizer, com qual critério? Então, nós temos que fazer uma luta política para impor um devido processo legal, mecanismos transparentes de moderação, de transparência, quais são os critérios. Eles precisam prestar contas das atividades que eles fazem, porque por mais que eles sejam empresas privadas, hoje eles fazem o papel de mediação de uma esfera pública. Então, como é que fica essa situação? E eles são uma esfera pública, mas são uma esfera privada, porque são empresas privadas, mas as pessoas estão lá dialogando e o centro do debate está acontecendo ali. Então, olha só as dificuldades políticas que a gente tem. Então, nós precisamos fazer uma luta política nesse campo. Uma luta política que não pode ser pelo senso comum, porque o senso comum diz o quê? As plataformas precisam retirar os conteúdos. Será que é assim? Com qual critério? Nós vamos estar dando o poder dessas plataformas privadas decidirem. Então, é muito delicado o debate, não é simples, né? De outro lado, nós precisamos fazer a outra frente de atuação, que é como usar melhor esses instrumentos para a nossa luta política com todas essas dificuldades, né? Sabendo que a gente publica e que muitas vezes não tem alcance. Aliás, nós como usuários temos sim que fazer uma luta para que a gente tenha mais controle e transparência sobre as operações que nós fazemos. Porque quem aqui modera, quem aqui tem página, né, e publica coisa em página lá, por exemplo, do Facebook, mas outras também que você pode impulsionar, tem lá as métricas, tantas pessoas foram alcançadas, tantas pessoas visualizaram. Mas quem são essas pessoas? Como é que você pode... Quem são, não o nome, assim. Em que lugar? Como que você confirma que aquela informação que ele está te dando é real? O que significa alcance? Né? A pessoa clicou, a pessoa leu, de fato. Quanto tempo ela permaneceu naquele conteúdo? Então, são uma série de informações que para nós são vitais. Porque para nós queremos fazer o debate da luta política. Né? Nós não queremos apenas... E o design dessas plataformas é um design que não propicia o debate de ideias, porque a gente entra lá e a gente fica fazendo assim, né? A gente fica fazendo assim. Agora, o Instagram, por exemplo, que já é a redução da redução da redução do debate político, porque são imagens, né? Quem lê texto no Instagram? Aquele texto de apoio? Quase ninguém, né? A gente vai lá e vai vendo as imagens. E quando uma imagem chama a nossa atenção, a gente para, olha um pouquinho e continua. Agora, isso deixa de existir, porque o Instagram vai mudar o algoritmo para reduzir a relevância das postagens e aumentar a relevância do quê? Dos reels. Aí, olha que lindo, o sindicato vai ter que começar a fazer reels. A dancinha lá, né, gente? Assim, sem criticar quem faz, acho muito bacana. Mas a gente acha mesmo que a gente vai enfrentar a reforma administrativa com reels? Com TikTok? Com a dancinha ali, que as pessoas não leem mais nada? Olha o desafio. E a gente vai se adaptando de forma crítica. Temos que ir lá fazer isso, porque agora é isso aqui que dá clique, isso aqui é que dá like. Então, vamos lá fazer o que dá clique e o que dá like. Tudo bem, vamos fazer o que dá clique e o que dá like. Só que cada vez mais o que dá clique e o que dá like reduz quase a zero o debate político. E nós vivemos do debate político. Olha a trolha que nós tomamos. E assim, a gente poderia tomar do mesmo jeito, mas reforma da Previdência, claro, tem todo um contexto, tem todo o avanço do conservadorismo, não estou desconsiderando isso aqui, companheiro, certo? Eu estou aqui fazendo o foco do trabalho da comunicação. Mas, veja a eleição, eles vão lá e publicam o card da mamadeira de piroca, que estimula uma emoção
que é principalmente a do medo e a da raiva. Porque o medo que a sociedade conservadora que a gente tem medo que os filhos sejam... Renata, mais 5, tá, Renata? Tá, que os filhos sejam homossexuais, né? Ou a raiva, né? De onde já se viu, eles estão fazendo. E o medo e a raiva não geram debate. Aí você tem que desmentir a tal da mamadeira de piroca, dizer que aquilo nunca existiu, que não existiu kit gay, que era uma cartilha para orientar as escolas a como combater a homofobia. Dá para fazer um card, uma imagem apenas, para desmontar narrativamente a mamadeira de piroca? Não tem card. Você tem que ter texto, tem que ter debate, tem que ter espaço para escrever. Então, nós precisamos, companheiros, encontrar vários mecanismos. E aí, para finalizar, qual eu acho que é o desafio dos sindicatos e do movimento político dos trabalhadores? Primeiro, atuar em todas as frentes. O que significa isso? Manter o site do sindicato, tentando produzir conteúdos atrativos, que não seja apenas ir atrás da agenda do presidente do sindicato, que o presidente do sindicato fez isso, o presidente do sindicato fez aquilo e tal, que a gente sabe como é que funciona. Trazer os trabalhadores para serem protagonistas da comunicação do sindicato, ir na base, conversar com o trabalhador, fazer um perfil do trabalhador, fazer uma matéria sobre o trabalhador, levar isso para a rede social. Então, a gente tem que ter outra forma de diálogo, reduzir o que a gente fala do economês, né, daquela linguagem militóide que a gente acaba sempre esbarrando nela, né, trazer outros temas. Então, a comunicação do sindicato tem que falar de temas sobre cultura, sobre meio ambiente, temas importantes da atualidade, de forma política. Não estou dizendo para a gente despolitizar o nosso conteúdo, estou dizendo para a gente procurar abordar os conteúdos de uma outra maneira. Nós precisamos ousar mais, experimentar mais. Nós não deveríamos, na minha opinião, eu sei que isso é super controverso, então não sou dona da verdade, mas o impresso, de alguma maneira, em algumas situações, para algumas categorias, cumpre um papel ainda, porque ele cumpre o papel de mobilização e organização. Então, você vai lá numa fábrica ou você vai no local de trabalho, se você tem uma coisinha impressa para entregar, claro, não vai ser aquela... Tem que pensar o formato, não é aquele textão, não é aquele jornal da década de 80 que vinha com um monte de texto, mas algo para dialogar. Nós temos que apostar nos aplicativos, mas não são aplicativos só para a gente fazer mais do mesmo, tem que ter inteligência. E os aplicativos, companheiros, eu termino, Aurino, falando isso, tem dois objetivos. Um é a gente dialogar com a categoria, com os trabalhadores e ver que tipo de benefícios, de que formas a gente pode chegar mais diretamente, saindo, né, das muralhas dessas grandes plataformas. Mas tem um outro objetivo. Hoje, companheiros, a sociedade é a sociedade dos dados. Como eu disse antes, essas plataformas fazem tudo isso, e o Jeff Bezos foi para o espaço hoje, dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque ele foi um dos pioneiros do extrativismo de dados, que dá um poder absoluto para as pessoas. Nós também temos que usar os dados, gente. Por que nós não vamos usar os dados? Não tem nenhuma lei no Brasil que diz que é proibido. O que tem é uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que estipula regras de como usar. Mas nós precisamos também saber como usar as informações que estão disponíveis para nós e que a gente pode coletar de forma ética, de forma transparente, dialogando e informando a categoria, dando o direito da categoria aceitar ou não aceitar disponibilizar determinados dados, não é qualquer informação que a gente quer pegar, né? Para a gente construir mecanismos próprios de fazer a luta política e direcionar nossos conteúdos, porque senão a gente vai ficar em maior desvantagem cada vez mais. Então, a mensagem que eu quero dizer é que hoje, companheiros, a comunicação, ela não é mais o jornalista que escreve texto.
A comunicação é um núcleo de inteligência política da ação cotidiana do sindicato. Ela é muito mais do que fazer a notinha do que aconteceu na luta, na assembleia ou em determinado momento. Ela tem que ser uma estratégia de ação, estratégia de mobilização, estratégia de disputa política dos temas que a gente está colocando. E, infelizmente, nós não estamos no melhor momento para investir na construção desses núcleos de inteligência que se transformaram na comunicação, porque a situação do movimento sindical é muito difícil, né? Os ataques que a gente sofreu foram imensos, mas a gente pode e deve fazer isso dentro dos nossos limites atuais, destacando 1 ou 2 diretores do sindicato para se aprofundarem e especializarem nesses assuntos, né? Se você não tem um profissional especialista em rede social ou um jornalista contratado, tem que dar um jeito de dar tarefa. Antes a gente dava as tarefas, meu amigo, a sua tarefa é fazer isso aqui. A sua tarefa é entender como é que vai funcionar essa questão aqui do nosso sindicato. Isto é uma tarefa política e nós precisamos encarar dessa maneira. Então, os desafios são muitos, os obstáculos também, mas a gente precisa ir encontrando as formas de contornar esses problemas e construindo as nossas estratégias e a nossa inteligência também para que a gente possa superar, né, esse momento de dificuldade que a gente está vivendo. Era isso, gente. Obrigada. Muito bem, Renata. Acho que você abre uma grande reflexão. O seu debate está constante entre nós, mas cada vez que a gente dialoga com ele, a gente desperta aí um junto de... A gente pensa, né? Como é que eu vou fazer lá no sindicato? Né? Como é que eu vou atuar? Isso é bom, movimentar nesse sentido. Companheiros, iria combinar o seguinte, né? Todos estão cientes aí, e nós vamos aqui dar uma contribuição à companheira Renata. Renata, você vai ficar com a gente até 19h45, tá? Então, para que você consiga terminar o seu trabalho aí depois, significa dizer o seguinte, companheiros, nós vamos fazer aqui. Nós vamos abrir 7 inscrições, de 2 a 3 minutos, né? Sendo possível, perguntas até, tá? Para poder, Renata, poder ter os 10 minutinhos dela aí de fechamento aí das intervenções. 19h45, Renata, você sai, mas a gente fica mais um pouquinho, 5 minutinhos, para dar algumas orientações aqui com relação à condução da nossa aula. Tá bom assim? Eu vou pedir ajuda aí dos camaradas que estão no apoio aí, com relação às inscrições, para poder... Como não tem ninguém inscrito ainda, eu vou ser logo o primeiro, Renata, me permita, para você fazer um comentário na sua fala aí, depois que todos puderem fazer as perguntas. Seguinte, acho que eu não sei nem se foi você mesmo que chegou a abordar isso, mas foi um debate desse que eu participei. Enxergamos o mundo através dessas ferramentas. Constrói novas percepções e novas subjetividades. Ajusta a informação da sociedade, difunde valores e verdades. Ou seja, a comunicação hoje, ela dita os valores e dita a verdade da própria sociedade. Então, ela tem um papel nesse sentido. Por outro lado, o trabalhador é conectado. Todo mundo está com o seu computadorzinho de mão, né? O seu chamado smartphone. E se você está lá no ambiente de trabalho, você tem evangélicos, vocês têm cristãos, você tem ateus, das mais variadas religiões, você tem pessoas do ponto de vista de uma participação política maior, você tem a sociedade como um todo. Ou seja, ali é um ambiente que você tem, quando você começou lá na sua fala, essa da bolha, nos grupos, cada um de nós fazemos parte, o grupo de relacionamento é o mesmo, do ponto de vista social, muitas vezes. No trabalho, ele se amplia, em função da diversidade, e é o mundo do trabalho, em função da... Então, o sindicato, me parece, tem uma oportunidade de furar essa bolha, se tiver uma comunicação competente, como você está colocando aí, diversa, e consiga dialogar. E depois você pudesse comentar um pouco sobre isso. André, o Alice, tem alguém inscrito aí, Andressa? A Eremi. Oi, Eremi, então você. Eremi, era bom que cada pessoa se apresentasse, né? Oi, Renata, tudo bem?
Obrigada aí pela sua intervenção. Eu sou uma das pessoas que já tive a oportunidade de te ouvir várias vezes. Quero confessar que cada vez que eu te ouço, menos eu sei de comunicação. Então, assim, primeiro, eu vou... Eremi, então não estou cumprindo o meu papel direito, Eremi. Ai, ai, ai. Isso quer dizer que cada vez que eu Eremi, tenho que aprender mais ainda, né? se apresenta aí para o pessoal que está vendo pela internet, Eremi. Fala de qual sua Então, eu sou a base. Eremi Mello, sou secretária da Mulher da Fit Metal e também sou secretária de formação do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias. Eu estava te ouvindo aqui, ouvindo você falar das redes e lembrando de um episódio que aconteceu conosco aqui com o sindicato a semana passada. Nós fechamos o nosso acordo coletivo esse ano em 10%. E nós temos a nossa política aqui, desde 2003, de o valor que a gente conquista de aumento também é o mesmo valor que aquelas pessoas que não são sócios do sindicato contribuem. E nós temos sendo atacados por um vereador aqui da cidade, que é do Novo, que de Novo não tem nada, né? E, inclusive, de trabalhar na questão da oposição ao sindicato. Então, deve ter fechado, aí os números a gente não tem, mas mais de 10 mil trabalhadores tiveram oposição ao desconto. Isso das pessoas que não são sócios. E o cara fez um conteúdo pesado, sabe, contra nós. E, obviamente, que aí a gente encontra bastante dificuldade, que eu vejo que às vezes os nossos próprios companheiros acabam ajudando a espalhar esse tipo de conteúdo nos nossos grupos. Entende? Porque, assim, a gente sabe quem é o cara, o que o cara defende. Então, meio que, muitas das vezes, eu acho que isso é uma falha nossa, e eu quero te perguntar isso, uma falha da esquerda também muito nisso, que às vezes nós mesmos acabamos contribuindo para o cara ter cada vez mais avanço nas mídias, em função que a gente fica compartilhando, e mesmo em vez de tu comentar, tu ajuda o cara cada vez estar com mais ênfase nisso. Então, eu acho que é ruim porque a gente não tem o vídeo aqui, que talvez se tu visse o vídeo, poderia até contribuir com a gente de como que na mídia a gente pode dar um retorno para esse cara, porque as coisas a cada dia aparece muito aqui contra a gente. Então, eu vejo assim, que às vezes, na minha avaliação, coisas do Bolsonaro, então eu vejo que às vezes nos grupos da CCB ou das centrais, o pessoal dissemina muito coisas que tu acaba ajudando o Bolsonaro do que tentando colocar ele para baixo. Então, das bobagens que ele fala, essas coisas que ele fala ali, então a mídia coloca e daí a gente acaba espalhando. Então, eu na minha avaliação, isso que eu quero te perguntar, eu acho que isso mais ajuda o Bolsonaro do que o contrário, entende? Então, não sei se aqui eu me fiz entender nessa questão. Então, acho que a gente tem que fazer isso, mas de uma forma que bote o cara no lugar dele, não ajude cada vez mais ele ter mais mídia, nesse sentido. Ok, Eremi, que o próximo aí quem é, Wallace? O André. A Valéria Morato. Valéria. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Renata. Eu sou Valéria Morato, estou na presidência da CTB Minas e do Simpro Minas, que é o Sindicato dos Professores do Setor Privado, de Minas Gerais. Renata, tem algumas colocações, né? Eu concordo, já te ouvi de outras vezes, mas concordo sempre, no sentido de que nós não temos outra saída. Nós precisamos utilizar as redes sociais, precisamos utilizar o que temos aí, apesar de ser privado, né, e saber que estamos vigiados o tempo todo, nós precisamos utilizar o que temos. E aí, você disse sobre a questão a Eremi disse agora sobre as fake, né? Você disse sobre a exclusão do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro hoje, do Facebook. Essa exclusão, você disse que ela é
ao bel prazer da internet, do Facebook ou do Instagram. Você não sabe o critério utilizado. Mas o marco civil da internet, ele não tem uma capacidade de denúncia do que é o Facebook, do que é fake, para que possa ser retirado. Eu não posso usar, não tenho, ou essas redes, tanto o Facebook quanto o Instagram, o Twitter, eles não usam o marco civil, por exemplo, aqui no Brasil, para poder retirar do ar. Essa é a primeira questão. Eu queria que você também falasse um pouco sobre a importância e a utilização das hashtags, né? E a questão dos likes também aí. E por que eu estou te dizendo isso? Nós aqui no Simpro Minas, temos investido nisso, né? Na questão de ter uma tentativa de conversar, em especial agora que nós estávamos sem aula presencial, então a forma de conversar com os professores era também pelas redes sociais, passar os informes. Eu vou ler só um comentário aqui que eu recebi no privado do Instagram, tá? Olha, sensacional seus posts, mas até para curtir fica difícil. Aí eu disse, eu não compreendi, esse é o Instagram do Simpro. Aí ela fala, infelizmente, ficamos vigiados. Toda ação contra a volta às aulas, qualquer posicionamento a favor do Simpro, uma curtida somente, ou contra o posicionamento do Cinep, eu sou repreendida. E vejo a mesma ação contra muitos colegas nas escolas privadas. Estar na educação tem se tornado desgostoso. Tenho adoecido e muitos amigos depressivos, apavorados, com medo com a volta às aulas, mas não podemos falar nada, simplesmente acatar ordens e obedecer. E aí, o investimento que nós fizemos, nós não vimos o retorno. Não vimos o retorno em curtida, não conseguimos mensurar por causa disso. Porque os trabalhadores estão sendo vigiados, e não é só os professores e professoras, né? Os trabalhadores, eu tenho certeza que as empresas têm aqueles que estão por conta de verificar quem está entrando na internet em qual página, tenho certeza disso. Então, eu queria que você trazer essa realidade, esse problema, né, do movimento sindical, e que você falasse só essas coisinhas básicas sobre os likes e sobre as hashtags e a questão do marco civil. Obrigada, pessoal. Só perguntas tranquilas aí da Valéria para a Renata. Responder em 15 segundos cada um. Acho que próximo é o Jardel Soares. Opa, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Bem, boa noite. Jardel Soares, eu sou aqui de Manaus, né, do Amazonas, sou dirigente da CTB aqui. Ontem possamos aí, sou secretário de sindical e sou dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. A minha pergunta, né, até o que a professora já falou aí de Minas, né, sobre a questão das redes sociais, quando nós comentamos algo, né, que esteja lá a favor do Bolsonaro, que nós vamos comentar aqui, os patrões, eles sempre nos tentam nos reprimir, né? E hoje mesmo eu tive a reunião na empresa, né, que eu faço parte do staff da empresa, então teve alguns questionamentos e eu fui bem taxativo, né, em dizer que o governo federal ele apenas tira direito dos trabalhadores. Em momento algum aqui para nós, para o Amazonas, estamos correndo o risco, inclusive, de perder nossos incentivos aqui, né, pelas falâncias do presidente. E aí o diretor da empresa diz, não, mas ele não vai fazer. Eu digo, ó, você é funcionário como eu, né? Depende disso aqui como eu, você não é o dono da empresa. Tudo bem, o dono é declarado apoiador do Bolsonaro, gastou mais de 1 milhão na campanha dele. Né? Isso foi declarado na época de campanha que ele falou comigo mesmo e disse, para dentro da empresa eu parar os funcionários e pedir voto. E eu disse que eu não poderia fazer isso. Né? Eu digo...
não podia fazer e não fiz. Então, a minha pergunta é, o que devemos fazer? Porque todo dia eu vou nas redes sociais e eu meto-lhe a peia, né? Não quer cabível, meto-lhe a peia. Falo mesmo que tem que ser falado, com o direito que perdemos e que ainda corremos o risco de perder. Então é isso aí, só que eu queria externar um pouco aí com a turma. Obrigado. Companheiros, o próximo aqui é o Paulo Andrade. Na fala do Paulo, a gente encerra a inscrição para dar tempo de fechar no horário combinado. Tem uma pergunta da internet, eu queria emendar uma também. Então, Paulo, agora é o próximo. Tem que abrir seu áudio, Paulo. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu sou vice-presidente de Metalúrgica Caxias do Sul. Minha pergunta para a Renata é o seguinte, Renata. As redes sociais ajudam e também não ajuda, né, Renata? Porque, que nem a Irimi falou ali, o companheiro, aquele vereador de Caxias do Sul aqui, até segunda e terça estava tranquilo com a oposição do sindicato. A pergunta é, assim, Renata, o que ele falou, Renata, de PCdoB, Partido Comunista do Brasil, são tropa de canalhas, vagabundo, englobou todos nós. Eu acho assim, a minha pergunta é assim, Renata, o que a gente pode fazer com essa pessoa que fez o que fez aqui em Caxias do Sul, tá sendo os trabalhadores, a gente teve o nosso dissídio foi sensacional, uma semana antes, estava todo mundo dando parabéns para nós, e do dia para a noite, essa pessoa fez o que fez e parece que botou nós lá embaixo. E assim, eu sei que o nosso presidente, o Assis Mello, ele tem um grande conhecimento e ele vai tomar providência. Mas também seria interessante todas as centrais aí se movimentarem para fazer alguma coisa para parar com esse tipo de agressão, como eu posso falar para os companheiros, assim, de atitude que ele tá fazendo contra nós, porque ele está se promovendo em cima da entidade. Tá? Essa é a minha pergunta para você, Renato. O que a gente deveria fazer, e nós também aqui do PCdoB, o que a gente tem que poder, o que nós podemos fazer, companheiros? Porque, assim, essa pessoa aqui, olha, o que ele ofendeu o nosso presidente, nosso partido PCdoB, ele está de brincadeira com nós, tá bom? Essa é minha ajuda aí para os companheiros aí, tá bom? Companheiras. Valeu, Paulo. Renata, tem uma pergunta aqui de um internauta chamado Vitor, que infelizmente não identificou a base dele. Ele diz assim, a gente precisou cortar tudo. Provavelmente um período depois do fim do imposto sindical, né? O que você acha que não deve ser cortado na comunicação sindical? Você já falou um pouco aí de ter um site, né? Acho que ele fala algo nesse sentido. O que você acha assim, que o sindicato tem que lutar para manter minimamente, né? E eu vou te fazer uma pergunta aqui, um pouco polêmica, porque eu juro que não é para esticar sua permanência aqui. Tem uma história que você deve conhecer, do Jacobo Arbenz, presidente da Guatemala, progressista, aquele militar lá dos anos 50, que deu os meios de comunicação com o movimento sindical. Só que o movimento sindical não sabia nem o que fazer com isso direito. Nós estamos numa fase que nós temos 11, 12 centrais sindicais. E apesar de haver uma unidade no movimento, uma unidade na prática, nas ações, na comunicação sindical é cada um por si. Você pega mesmo algumas iniciativas que a gente lê diariamente, a Rádio Peão Brasil, a Rede Brasil Atual, procuram ser minimamente amplas, mas é lógico que tem uma certa, digamos assim, faixa editorial mais frequente lá. Então, na sua opinião, o que seria o ideal aí de se criar em termos de ações unitárias na comunicação sindical? Seria por ramos, talvez? Os metalúrgicos tentam alguma coisa? Por estado? Porque, aparentemente, pelas centrais sindicais, vai ser muito difícil conseguir. Eles acabaram aqui as
inscrições. Eu passo para o Aurino. André, eu enviei uma pergunta aí antes de terminar a inscrição. Eu vi, Raimundo, eu vi uma pergunta sua, eu vou fazer aqui. Tá? O Aurino, veja se tem aí, o Mauricinho também fez a inscrição, vê se consegue deixar ele falar uns 5 minutinhos. Tá bom, 5 minutinhos não, 2 minutinhos. 2 minutos. Vai, Maurício. A Raimunda mandou uma antes aqui. Quais os entraves, desafios dos sindicatos em dominar as redes sociais? Como enfrentar as complexidades da comunicação na atualidade? Aí tem alguns comentários, aí o Mauricinho pede aqui Maurício, a palavra. Tem 2 minutinhos de uma sessão para você, porque você é meu irmão. Vai, Maurício. Cadê Maurício? Está nos ouvindo, Maurício? Cadê Maurício? Alguém ajuda Mauricinho aí? Está me ouvindo agora? Agora, meu querido. Aê, beleza. O som estava desligado. Eu ouvi com atenção, eu vi uma parte aí quase chegando ao final, onde a professora falava de que essa parte da comunicação é a inteligência, né? E eu compartilho, eu acho que aqui está, vamos dizer assim, hoje o papel importante da comunicação, né? No sentido de traduzir todo esse sentimento dos trabalhadores que na base, eu percebo ainda que hoje eu não estou mais na diretoria, né? Mas vez ou outra me convidam para uma porta de fábrica, eu vou, e eu percebo os trabalhadores distante, uma parcela dela até contra nós, ainda hoje, ainda que isso hoje está diminuindo, mas existe uma parcela ainda que é contra, passou a ser contra, assimilou o discurso da elite, do poder, né? Esse discurso. Então, o que a professora fala é importante que a gente absorva isso, entenda isso, porque só vamos mudar esse comportamento ou essa compreensão que os trabalhadores acabaram absorvendo dessa luta de classe que a gente está vivendo, desse setor inimigo nosso, atuando, vendo como eu não tenho resposta, mas eu acho que a professora deu uma dica, nós precisamos concentrar a atenção de como a gente trata isso, né? Evidente, com presença na porta de fábrica, mas também com mecanismo para poder ganhar essa parcela. E a comunicação, ou a gente vê ela como fundamental para aglutinar e para dar a volta por cima, né? É isso. E para encerrar, eu quero dizer a você assim, o quanto é importante a internet, a gente está resistindo. Eu vejo a Fit Metal sobrevivendo a uma onda, né? E a internet está sendo fundamental para a consolidação da Fit Metal, para ela não morrer e para ela sair dessa pandemia, sair desse momento muito mais forte. Eu quero parabenizar a direção que vem resistindo a tudo isso que nós estamos passando, que a classe trabalhadora está passando. Um abraço a todos, camarada. Um abraço. Renata, você tem de 5 a 10 minutos aí para responder esse aglomerado de questionamentos, mas veja se pode ser feito e, ao mesmo tempo, você também faz o seu encerramento aí. Corre lá para a sua posse e a gente segura a onda aqui, tá bom? Vai lá. Imagina, Aurino. Olha, gente, assim, algumas perguntas dariam outro debate. Então, assim, e é impossível de falar em 10 minutos, mas eu vou tocar no assunto
e a gente talvez fica a sugestão de alguns temas específicos para quem tiver interesse da gente pensar numa rodada de diálogo, uma coisa mais, né? Mas, enfim, começando pelas questões que o Aurino trouxe, né? Eu acho que sim, né? Que o movimento sindical, assim como o movimento estudantil, né? Que tem um espaço físico, né? Que ainda tem espaço físico, mas eu vou chegar lá, vamos considerar que ainda temos um espaço físico, que é a fábrica, que é o local de trabalho, que é, enfim, a agência bancária, que é a escola, né? Tem uma grande oportunidade de romper a bolha. Porque antes a gente não tinha exatamente uma bolha, né? Antes a gente tinha uma narrativa única imposta de cima para baixo, que era o que acontecia a partir dos meios hegemônicos de comunicação, mas foi graças à atuação política e à comunicação que a gente fazia, com o carro de som na porta de fábrica, com a panfletagem, com, enfim, tudo que a gente já sabe, que eu não preciso falar aqui, que a gente conseguiu enfrentar, né, muitas e muitas imposições que o setor econômico queria e político do país queriam impor. Nem sempre a gente venceu, né? As condições eram desfavoráveis, mas a gente conseguia desenvolver uma luta política, né? Então, o ambiente de trabalho, o local de trabalho, a escola, nada substitui o contato físico, né? Nada substitui uma boa conversa, nada substitui a gente entregar aquele jornal ou uma revista ou um material cuja periodicidade a gente pode discutir melhor, para a gente pensar coisas mais em conta, porque a gente sabe que os preços são caros, porque, por exemplo, o correio não dá para mandar, tem que ser material para a gente dialogar, mas bem pensado, bem estruturado, isso tem um valor ainda, né, no diálogo com a população, né? Então, qual que é o problema, Aurino, que eu vejo? É que todas as transformações que nós estamos vivendo no âmbito da comunicação, elas não são particulares da comunicação. São transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho e na forma de organização do trabalho. A pandemia apenas acelerou uma tendência do capitalismo na época do que muitos chamam de capitalismo de plataformas, né? Que é a fragmentação total e muitas vezes o fim dos espaços coletivos de trabalho. É a exacerbação da individualidade, da individualização das pessoas. O home office, o trabalho online, em algumas categorias, em muitas, ele veio para ficar. Então, o desmonte dos espaços físicos de trabalho são um obstáculo para a luta dos trabalhadores. Aliás, são os obstáculos para a transformação social. Porque Marx, lá atrás, já dizia que uma das questões do capitalismo era o problema que o trabalhador não se reconhece no produto do seu trabalho. É isso que ele chamou de alienação, né? Então, ele não tinha consciência de si nem para si em função do tipo de relação de trabalho que se estabelecia. A partir da introdução dessas novas tecnologias e a partir dessa fragmentação e do fim dos espaços coletivos, os trabalhadores terão ainda mais dificuldade de se reconhecer como tais e de compreender o processo de exploração e a cadeia produtiva na qual ele está inserido. Então, os processos de alienação, eles se aprofundam muito, e os obstáculos para que o sindicato, enquanto espaço coletivo de luta, possa organizar a categoria, então, serão maiores. Então, o problema não é só da comunicação, o problema é o novo estágio de acumulação do capital, e nós precisamos estar de olho nisso. Por isso, muitas vezes, essa coisa, mas o home office
Claro, as nossas cidades são caóticas, principalmente as grandes cidades. As nossas cidades são caóticas, o transporte público é péssimo, as pessoas perdem 2, 3 horas, 4 horas do dia só em deslocamento. Então, assim, claro que trabalhar de casa é cômodo para quem pode, para um determinado tipo de serviço, e cada vez mais os serviços todos vão poder ser feitos de casa, né? Então, isso é uma discussão, mas eu acho que sim, acho que a gente explorar os espaços de trabalho coletivo é uma forma de romper com a bolha. A questão que a Iremi traz, mas que outras pessoas trazem, é essencial, e vocês vão ter uma oficina, e acho que a primeira regra de que a gente precisa compreender quando a gente está trabalhando com rede social é como essas redes funcionam. Então, como que os conteúdos viralizam, né? Tirando, né? Como que eles viralizam? Eles viralizam quando você tem, os conteúdos que têm mais reação, né? Os conteúdos que têm mais comentário e compartilhamento. Aliás, comentário e compartilhamento são fatores de viralização muito maiores do que apenas a reação que a gente dá. Por isso, não basta o sindicato que tem o Instagram, ou que tem o Facebook, ou que tem o Twitter, não basta curtir. Tem que retweetar, tem que compartilhar, tem que comentar. Agora, os nossos, não vamos ficar dando audiência para os deles. Às vezes, na intenção de denunciar o conteúdo, a gente simplesmente vai lá e dá um retweet. E quando a gente vai lá e dá um retweet, a gente está dando audiência para eles. É isso que a gente, às vezes, não compreende. É a dinâmica, por isso que eu falo, a gente tem que conhecer como é que funcionam essas plataformas, né? Não dar retweet nas coisas deles. Quer denunciar? Faz um tweet próprio, pensa como é que você vai usar a imagem, tem que dar trabalho. É que nós estamos na lei do mínimo esforço, né? É o compartilhar, é o não sei o quê, mas fazer política, companheiros, dá um pouco de trabalho. Agora, não vamos dar audiência para eles. Quanto, às vezes, as nossas redes dão mais audiência para os conteúdos bolsonaristas do que os próprios bolsonaristas, porque a gente vai numa avalanche de olha o que eles estão dizendo, e compartilha, 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 compartilha. E aí eles viralizam também com a nossa ajuda. Então, isso é fundamental que a Irene falou, que é uma coisa de estratégia de rede, né? Só já conectando no que o Paulo e outras pessoas falaram, gente, é complicado. Eles usam as redes para fazer exatamente isso. E nós temos que usar os mecanismos que estão disponíveis, denunciar, fazer BO, né? Então, não tem saída fácil, né? Então, tem que denunciar, tem que fazer o print screen, guardar, salvar, porque senão o cara vai lá e deleta, e aí ele vai dizer, mas eu não falei nada disso. Então, quando tem alguma coisa desse tipo acontecendo, você tem que documentar, isso significa você baixar, guardar, e fazer a denúncia, né? Procurar um advogado, né? É a vida como ela é assim, não tem outro jeito. Também denunciar o post, porque apesar da gente não saber muito, não ter transparência, não ser muito simples, não ter nunca nenhum retorno de quando a gente denuncia o post, não dão nenhuma resposta para a gente, né? Mas tem que denunciar e tudo isso é importante. A questão do Vitor, o que não cortar? Difícil dizer, viu? Avaliação política que cabe a cada entidade, né? Difícil dizer, né? Cada entidade tem a sua situação, a sua particularidade. Então, assim, é complicado, né? É difícil, né? A pergunta da Valéria, a pergunta do André, André, eu venho falando isso, ó. Aliás, antes do golpe, no governo Lula, a gente já falava isso, né? Que é um erro o dinheiro que se gasta. Não sou só eu, na verdade, né? Eu nem sou original, nem é original de fábrica meu. O Vito Gianotti, que foi um grande referência no debate da imprensa sindical, sempre disse isso. Se nós somarmos as redações, hoje talvez não, porque nós estamos tão
com tanta dificuldade, mas num momento melhor, se nós somássemos, né, as redações de todas as entidades do movimento sindical brasileiro, seria muitas vezes maior do que as redações dos grandes veículos de comunicação. Qual que é o nosso problema? A gente não consegue se unir. Tinha que ter no governo Lula, no governo Dilma, num momento de melhor condição, tinha que ter construído um jornal nacional, né? Um jornal de alcance nacional, um jornal diário. Não para disputar protagonismo interno entre as entidades. Um jornal mesmo, juntava todo mundo. Juntava a CTB, juntava todos os sindicatos, a CUT, todas as centrais, pegava, fazia um caixa único. Isso era minha opinião do que deveria ter sido feito lá atrás. E deveria ter feito um caixa único, deveria ter contratado jornalistas e criado um jornal com autonomia editorial para disputar a narrativa. Não era um jornal de divulgação do sindicato. A ação do sindicato continua sendo divulgada, mas a gente tinha que ter pensado numa estratégia de disputa hegemônica. E disputa hegemônica, no nível que nós precisamos, só com unidade, gente. Não tem outro caminho. Então, não é polêmico, mas é que não é a nossa... nós não chegamos nesse grau de amadurecimento político, né? Infelizmente. Mas era o que deveria ter sido feito, na minha opinião, né? Mas a pergunta mais difícil, que não quer calar, que eu não vou ter tempo de falar, é a da Valéria, na verdade. E que é a pergunta que eu diria para vocês assim, é a pergunta de $1 milhão, na verdade, que é um dos temas que tem mobilizado o mundo inteiro para discutir, que é o quê? Critérios de moderação de conteúdo no interior das plataformas de rede social. Moderação de conteúdo, leia-se, exclusão de páginas, suspensão de perfis e páginas, exclusão de postagens, tagueamento de postagens, porque às vezes a postagem não é excluída, mas coloca lá fake news, né? Então tem um tagueamento, né? uma tarjeta. Essa discussão é a discussão que a gente precisa enfrentar, porque o mundo nunca, quando a gente discutiu lá na Revolução Francesa, né, com o surgimento do capitalismo, com o surgimento da burguesia, todos os corolários das declarações universais de direitos humanos, de direitos do homem, que no primeiro momento era direitos do homem, né, porque era só os homens que tinham direitos, depois que virou direitos humanos. Tinha lá a tal da liberdade de expressão que foi evoluindo, né, esse direito. Só que isso tudo foi pensado, primeiro, numa sociedade muito menos complexa. As ágoras, né, da antiguidade, as pessoas se reuniam numa praça, num teatro, para discutir os problemas da polis. Todo mundo tete a tete. Conforme os meios de comunicação foram se complexificando, essa esfera pública de debate, tudo isso foi se tornando mais complexo, mas nós nunca vivemos uma situação onde quase bilhões de pessoas podem falar, entre aspas, nas mesmas condições de igualdade. Claro que não é, porque a gente sabe que tem dinheiro envolvido, tem viralização, tem tudo isso, mas, enfim, podem postar conteúdos, falar, gravar a qualquer hora, todo momento. Só que as pessoas não estão preparadas para isso. Isso que, digamos, em última instância, seria uma radicalização da liberdade de expressão, ou seja, todo mundo ter o direito a falar o que pensa, não está melhorando a democracia e nem as relações sociais. Isso está criando um caos informativo, uma insegurança informacional. Quem regula isso? O que pode e o que não pode ser dito nesse espaço? Quais são os parâmetros? Isso tudo é um debate que é novo. Aí, se você tira o conteúdo lá, o cara, mas está violando ali a minha liberdade de expressão. Ah, mas você está defendendo o tratamento precoce, que claramente não existe, mas e se não é exatamente um tratamento precoce? Se eu estou fazendo uma postagem para discutir um aspecto, como é que o algoritmo vai lá, como eu disse, ele não tem nuance, ele não tem intencionalidade, ele não tem contexto.
E para retirar perfil, ainda mais de políticos, aí não é mais não é automatizado, aí é um grupo pequeno de executivos do Facebook que toma essa decisão. É uma decisão política que eles tomam. Não é uma decisão pautada na melhoria do debate público e na defesa da saúde, da liberdade de expressão, da democracia no Brasil. Ou a gente acha que o Facebook está preocupado com a democracia no Brasil? Então, esse é o debate. E aí, não, o Marco Civil da Internet não fala de fake news. O Marco Civil da Internet também não fala de desinformação. Essa é a discussão que está sendo travada no projeto de lei 2630, cujo relator, inclusive, é o Orlando, né, desde o ano passado e tal. O Marco Civil da Internet, ele cria um regime de responsabilidade dos chamados intermediários na internet. E eu já vou concluir, gente. A pressa é minha, mas eu vou terminar o raciocínio aqui. O Marco Civil da Internet, ele cria um regime de responsabilidade. O que significa isso? Que o intermediário, a plataforma, o Facebook, Instagram, YouTube, ele só é responsável pelo conteúdo que é postado por um usuário, por um terceiro, no caso de não cumprir uma ação judicial. É isso. Por que o Marco Civil diz isso? Para que o Facebook seja obrigado a cumprir uma decisão da justiça, quando tem uma decisão para retirar um determinado conteúdo, ou para evitar que o Facebook, por simples notificação de alguém, seja obrigado a retirar aquele conteúdo. Ou seja, eu vou lá e falo, olha, esse conteúdo aqui do André Sintra não presta, precisa tirar do ar. Ele vai lá e tira. Porque se tivesse diferente no Marco Civil da Internet, a plataforma seria responsável pelo conteúdo. Então, uma simples notificação obrigaria a plataforma a retirar. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, é apenas um regime de responsabilidade que, aliás, o governo Bolsonaro está com um decreto prontinho para modificar, e agora que o Facebook tirou o perfil do filho dele, com certeza eles vão editar esse decreto que vai dar um baita trabalho. Por quê? Porque o que eles querem é dizer que o Facebook só pode... Olha que loucura. Daí o que eles querem agora é dizer que o Facebook só pode tirar conteúdo se tiver ordem judicial. Só que isso também não pode. Olha, ele tem que ter algum nível de autonomia para retirar conteúdos, claro. Tem todo tipo de conteúdo horrível, né, no Facebook, que precisa ser moderado. Ninguém é contra que eles moderem. O problema é que precisa ter escrutínio público, precisa ter critério, né? Então, sei lá, conteúdo de pedofilia, todo isso aí eles têm que tirar mesmo, já está inclusive na lei. O que eles querem é impedir. Então, o Marco Civil ele não discute os detalhes, ele só cria um regime de responsabilidade, né? E aí, companheiros, por fim, hashtag, acho uma estratégia excelente. E a questão que você trouxe da base, né? Rede social é controle, né? Então, é a sociedade da vigilância. Tem até um livro, né, da Shoshana Zuboff, que é o Capitalismo de Vigilância, que é exatamente que os patrões, os empresários, os capitalistas, eles usam nossas ações na internet contra nós. Então, na sua categoria tem isso, mas muito antes, por exemplo, alguns jornais proibiram jornalistas de se expressarem nas redes sociais, mesmo que fosse privada, né? O André deve saber disso, aqui em São Paulo, na época do golpe, um monte de jornalista falou, você não pode, mas é a minha rede social privada, não é na rede do jornal, não, você é funcionário do jornal, é jornalista do jornal, não pode dar sua opinião na rede social. Então, isso, de fato, é um problema, né? Porque, ao saber que está sob a vigilância do seu empregador, né, as pessoas criam mecanismos de autocensura para se preservar. Então, todas essas questões são muito complexas, como a gente pôde ver aqui, são muitos os debates, mas é esse o cenário que não é simples, né? E que multifacetado, cheio de novos desafios, cheios de novos paradigmas teóricos. Nós precisamos repensar muitas coisas na perspectiva de coisas que a gente já acreditava. Por exemplo, essa questão da liberdade de expressão.
né? Não é bem por aí, todo mundo fala. E aí, mas pode falar qualquer coisa? Mas se você fizer alguma coisa é censura. Não, mas espera aí. Então, assim, isso não foi pensado para uma ágora digital onde tem, sei lá, 5 bilhões de pessoas hoje no mundo falando ao mesmo tempo. Como é que faz? Que democracia sobrevive a isso, né? Ainda mais quando toda essa conversa aí é mediada por algoritmos de aprendizagem de máquina que usam nossos dados pessoais. Olha que novos desafios que estão colocados para nós, né? Mas a gente é movido a desafio, então tá de bom tamanho, pelo menos para essa geração. Renata, obrigado, viu? Mesmo sei da sua necessidade aí com relação às suas atribuições, mas a gente sabe do seu compromisso com a luta, né? E isso é parte da luta, né? Que você está fazendo hoje aqui com a gente, tá? A gente tá muito agradecido mesmo. Foi excelente a exposição, o seu debate. Brincando, você conseguiu, você falou até mais de 60 minutos, mais de 1 hora, e esclareceu muita coisa para a gente e abriu também um conjunto de necessidades de a gente mergulhar nesse debate, né? E nas nossas ações. Então, a gente agradece a FIT Metal, todos os nossos alunos e alunas que estão aqui presentes, metalúrgicos e metalúrgicas. Vamos ter novas oportunidades de dialogarmos. A comunicação ela é transversal a todos os temas que nós debatemos. Nós vamos estar realizando uma oficina para entender, compreender melhor o como fazer, mas esse como fazer tem muito a ver com esse tipo de diálogo que você nos traz aqui, e com certeza nós vamos estar juntos em outros momentos aí para estar dialogando sobre isso. Até um dia que a gente, de fato, encontrar a pergunta de Raimunda de milhões de dólares, né? Ela pergunta, qual é a receita... Raimunda, me permita fazer a tradução da sua pergunta, qual a receita do bolo para a gente dialogar com os trabalhadores e eles compreenderem as nossas opiniões. Então, é um pouco isso. Então, a gente agradece, Renata, foi muito bom te ver aqui, tá bom? Fica à vontade, tá? Eu que agradeço, gente, obrigada, boa noite para vocês, eu vou, então, me despedindo aqui e até uma próxima. Tchau. Tá, joia. Um abraço, Renata. Tá? Pessoal, eu peço que vocês fiquem ainda aí para a gente fazer algumas orientações aqui, rapidamente, tá? Com relação aqui ao encerramento. Como a gente estava comentando com a Renata, né? Comunicação é um tema transversal. Né? Esse tema transversal ele vai estar dialogando com os outros temas do curso, e principalmente uma oficina, né? Que nós estamos organizando, que é importante a participação de cada uma de vocês, porque a ideia é, nessa oficina, a Andréa, a nossa secretária, ela apontou exatamente isso, como fazer, né? Como trabalhar no Face, no Instagram, ou seja, ferramentas que estão aí na ordem do dia, e nós temos um certo nível de dificuldades para poder tratar um pouco sobre isso. Porque a comunicação é vista por nós aqui, não só a utilização da ferramenta da entidade sindical, mas a ferramenta dos próprios dirigentes e lideranças que dialoguem com a ferramenta da entidade sindical. Se nós não formos os primeiros a compartilharmos, nas nossas páginas estarmos com temários e dialogam com esse debate, nós não vamos conseguir atingir o perfil da sociedade que nós queremos, porque tem um aspecto que eu acho importante, é bom que a gente possa apontar. Às vezes, as nossas páginas, elas são muito mais compartilhadas, visitadas, do que a própria página da própria entidade que nós atuamos. Por isso, é importante essa compreensão da nossa parte, de entender, eu, um dirigente sindical, uma liderança de base, a minha página ela tem de servir para essa luta. Ela não pode ser simplesmente a página lá do meu direito, é o meu direito mais natural, de folga aí das minhas fotos pessoais e particulares. Também isso, lógico, tá? Mas acho que a gente tem de fazer essa canalização, essa possibilidade de fazermos essa questão. Bom, hoje foi a terceira aula, hoje se encerra o primeiro ciclo dos temas que nós debatemos aqui nas últimas 3 terças-feiras, né? Transformações, desafios e comunicação.
Então, nós trouxemos para esse primeiro momento do curso de formação um pouco da nossa realidade cotidiana, do nosso dia a dia. A partir das próximas aulas, nós vamos caminharmos para dialogarmos um pouco mais com a história, concepções, com a própria filosofia dessas relações, porque exatamente nós iremos provocar aquilo que nos angustia no dia a dia, que nós estamos convivendo ali, nas nossas batalhas, na luta sindical, mas agora é necessário que nós façamos uma trajetória de entender, né, o caminho, né, de organização que o movimento sindical se deu ao longo do tempo e se dá ainda hoje. Por isso, e ela é formada com essas etapas, e a gente vai caminhar para a terceira etapa. E aí a nossa próxima aula vai ser no dia 3 de agosto, com o tema Fases do Capitalismo e Lutas Sociais. Então, já vamos fazer um pouco a leitura das fases, o sistema capitalista, né, e, naturalmente, a relação disso com o trabalho, se tem. E quem nos vai dar a honra de ministrar essa aula é a professora Marilane Teixeira, que é da Unicamp. Tá? Também é uma mulher e vai estar aqui com a gente, vai fazer uma excelente discussão entre nós, e nós precisamos da presença e participação de cada um de vocês no dia 3 de agosto, às 18h30. Só que antes disso, o mundo não para e nós precisamos... Deixa eu só fechar a porta e ligar... pronto, fecharam a porta lá. Home office é isso. Liga a Chorlate, Pinto 7, mas faz parte. Tá? No dia 3 de agosto, no dia 27 de julho, na próxima terça-feira, então a nossa aula no dia 3, mas que é terça-feira também, às 18h30, só que na terça-feira anterior e a próxima terça-feira, dia 27 de julho, nós vamos ter uma live especial, que é como os operários resistiram à perseguição do regime militar, que é Operários contra a Ditadura, né? Nós vamos ter a honra de receber o nosso camarada João Batista Lemos, um dos fundadores da CTB, camarada nosso do Partido Comunista do Brasil, ex-secretário sindical do PCdoB, que viveu essa trajetória na região do ABC, do enfrentamento da ditadura, dessa luta política. Hoje nós temos uma luta política contra o fascismo, mas essa luta de resistência também se deu em outro momento, e é importante a gente conhecer os bastidores disso. Batista, uma pessoa que, por dentro da fábrica, no chão de fábrica, conviveu com essa perseguição, e vai nos dar a honra dele e outros camaradas, e vão estar aqui com a gente na próxima terça-feira. Então, é um momento histórico importante, nós não podemos perder essa live, e a gente compreender com quem viveu a ditadura na prática, numa fábrica metalúrgica, numa fábrica automotiva. Então, a participação de cada um de vocês e tantos outros que possam assistir aqui, ela é fundamental nesse sentido. Bom, no mais, a gente agradece a presença e a participação de todos, né? O vídeo está sendo produzido, depois vai ser encaminhado, para que a gente possa rever esse debate, rever essa aula. Esse estudo é um estudo permanente de a gente não só aguardar as terças, mas de terça-feira a terça-feira a gente poder dialogar, a gente poder ler, a gente poder aproveitar esse material que foi produzido. Vocês receberam uma apostila que a FIT Metal produziu. Lá tem esse debate sobre a origem, sobre concepção, e se todos puderem fazer uma leitura antecipada, seria importante, tá bom? Eu vou devolver e para o André. André, é com você. Obrigado a todos vocês. Podemos encerrar a transmissão, então, né? Recados dados, aula cumprida. Até a próxima terça, é isso? Com a live com Batista. Próxima terça-feira, live com o João Batista Lemos. Dia 27. 27, exatamente. Tá? Anotaram a agenda, a gente está encaminhando os cards para cada um de vocês, mas reserve a agenda de vocês. 18 horas nós vamos estar aqui juntos aí para fazer essa discussão. Tá bom? Bom, FIT Metal, mais uma vez, estamos juntos aí, de Caxias a Manaus aí, na luta aí, para Fora Bolsonaro. Ah, sim, lembrando, sábado agora, Fora Bolsonaro, todos nas ruas aí, vamos fazer um grande movimento de resistência,
E é dia de sábado, tá? Algumas cidades vai ser pela manhã, outras cidades vai ser pela tarde, e permite que a maioria dos trabalhadores possam participar. E o nosso trabalho de hoje até sábado é convocar os metalúrgicos e a metalúrgica para estarem nas ruas no dia 24 pelo Fora Bolsonaro. Boa noite a cada um de vocês.